Queridos, para este trabalho eu vou pedir a colaboração de todos, porque eu não trouxe o meu óculos de leitura e a letra está muito pequenininha. Então, vocês vão ler comigo e a gente vai fazer um comentário. Eu gostaria de evitar, nesse nosso momento de reflexão, que nós tivéssemos uma palestra. Então, nós não vamos fazer uma palestra, nós vamos fazer uma leitura dirigida, ok? Aonde nós vamos fazendo a leitura do texto e nós vamos extrair algumas coisas. Porém, antes de nós iniciarmos a leitura, considerando que cada um de nós já passou o texto, já fez uma reflexão com ele, antes da gente voltar para o ponto da leitura assistida, é importante que a gente comece refletindo o seguinte: qual é o tema desse texto? Quando nós estamos explorando um texto, a primeira coisa que nós precisamos identificar é o tema de que o texto trata. E o tema é, em geral, por que esse texto foi escrito. Qual é o propósito desse texto? Então, nós vamos pensar o seguinte: lida a mensagem, por que motivo Bezerra de Menezes ditou-nos essa mensagem? Qual é o tema desse texto? Como todo regime, começa com a democracia. Se não funcionar, a indicocracia vai vigir, ok? Então, temos ainda algum tempinho para... Opa, temos aqui um candidato. O tema que aborda a mensagem chama a atenção para a necessidade da unificação, de forma devagar e constante, paulatina, que não seja uma coisa apressada. Agora, a questão da união deve ser imediata nesse propósito, para atingir a unificação. E, para atingir, a gente vai ter sempre o trabalho incessante no movimento espírita, para que a gente atinja esse objetivo. Então, vamos ponderar a mensagem sob a perspectiva desses dois eixos. Ok? Já no título, ela diz o seu propósito. Não é? Então, ela está falando de unificação. O que significa uma unificação paulatina? Lembram do significado do nome Paulo? Paulo significa pequeno. Paulatino significa em pequenas etapas. Ok? Então, o texto já começa dizendo o seguinte: unificação paulatina. De que data é esse texto? 1975. Em 1975, qual era o tema principal do movimento espírita brasileiro? O tema do movimento espírita brasileiro em 1975, qual era? Unificação. Mas havia uma característica sobre o tema unificação em 1975. É que a unificação descia. Era assim: Adriano, tu vai unificar, tá? Ok? Era um modelo que fazia parte da estrutura conceitual do movimento espírita, que era o momento onde você tinha as estruturas federativas e elas tinham posições, abro aspas, hierárquicas. Quem participou das reuniões do Conselho Federativo Nacional em 75 e durante um período depois, não é o meu caso, mas registrava que quando a FEB falava, era ordem. Era aquela posição e era daquele jeito. Quando os secretários, quando as comissões regionais se tratava de algum assunto, aquilo era daquele jeito. Ok? Aí o espírito Bezerra de Menezes vem dar um recadinho. Ele diz assim: unificação paulatina. A gente nem entrou no texto ainda, nós estamos olhando apenas o que está sendo tratado. Agora,
O que é que significa unificação? Antes do texto. O que significa unificação? Tô surdo. Unidade de propósito. Unificação significa uniformidade? Não. Então, há uma diferença entre o que é a unidade de propósitos e a uniformidade de práticas. Ok? Mas essa é uma distinção que veio sendo percebida depois. Ok? Essa é uma sutileza que ela veio sendo construída e de onde essa mensagem ela ganha uma dimensão muito própria. Porque ela começa com uma proposta de longo prazo. Unificação paulatina. Mas o título da mensagem encerra-se aí? Não. De que ainda trata o tema dela? União. Por quê? Porque não é possível constituir nenhum propósito de unificação sem que não esteja concluído o ideal de união. E, gente, o que é que significa união? Conceito matemático. O conjunto união é o quê? É quando você pega todos os conjuntos que estão separados e junta em um só. Qual é o critério? Nenhum. O conjunto união não tem critério. É simplesmente reunir todo mundo. Olha a natureza da mensagem. Porque, em geral, e essa é uma dificuldade que a gente tem, porque quando a gente pensa em união, às vezes a gente raciocina com o conceito de interseção, que o conceito de interseção procura o que há de comum. Então, eu só posso me unir com o Adriano se tiver entre nós alguma coisa de comum. Mas esse não é um conceito de união. Esse não é o conceito de união. Esse é um conceito de interseção, que é onde eu verifico entre os nossos propósitos o que é que a gente tem de comum e aí nós reunimos nisso. União significa simplesmente junta tudo. Olha que a gente nem tocou no texto, hein? A gente nem tocou no texto. Bezerra já começa dando uma, com perdão da palavra de Paulo, paulada. Unificação paulatina, união imediata. Então, vamos começar a observar o texto sobre esses eixos temáticos. De um lado, um eixo de construção de valor pela unificação, mas tendo como ponto de início a união de diferenças. Ok? É à luz desse tema que nós vamos começar a ler a mensagem. Quem poderia ler para a gente o primeiro parágrafo? Temos uma leitura aqui atrás. Vou me dirigindo até lá e eu vou caminhando, tá certo? Primeiro parágrafo. Alô. Espíritas, meus irmãos, quando as clarinadas de um novo dia em luz nos anunciam o chegados tempos do Senhor, quando uma era de paz prepara a nova humanidade, nesse momento
dominada pela angústia e batida pela desesperação, vem de volta para dentro de nós. De que trata este parágrafo? O benfeitor começa fazendo uma apreciação contextual. Qual é o olhar dele? Ele olha as intempéries que estão em torno de nós, correto? Então ele está descrevendo. É importante a gente salientar que a visão do espírito de mais alta envergadura, quando ele fala hoje, ele está falando de 200 anos. O hoje de espírito puro não é agora. O hoje dele é assim, os 200 anos que a gente tem vivido aqui é hoje. Então ele está descrevendo uma circunstância que começava a se configurar, em especial, a partir da Primeira Guerra Mundial, quando começam os graves conflitos no mundo, mas que não estariam concluídos nessa década, ok? Só para a gente entender o que está sendo dito nesse texto, o século XX ele é marcado como tendo o início um século de luzes, de grandes construções. Esperava-se que o século XX fosse o século da felicidade humana, porque as ciências haviam alcançado a sua culminância, porque os sistemas explicativos haviam se desenvolvido em diferentes cenários, aonde os sistemas filosóficos que explicavam tudo estavam definidos e que não haviam problemas a serem resolvidos. Foi assim que terminou o século XIX. Grandes promessas, grandes soluções e, finalmente, o espírito humano conhecia todas as coisas. Já no comecinho do século XX, começaram os graves conflitos. Se percebia as diferenças de interesses, as grandes propostas de solução entravam em conflito e os sistemas de resolução dos problemas humanos, a saber, se pretendiam 3 soluções fundamentais no início do século: a solução do fascismo, a solução do capitalismo e a solução do comunismo no plano social. No plano teórico, você tinha o mecanicismo newtoniano, na verdade, o dinamismo newtoniano, e, de um outro lado, a mecânica, com as suas explicações fundamentais, e aparecendo a eletricidade e o magnetismo, pensadas à luz desse tipo de mecânica. Darwin havia resolvido o problema do surgimento da vida, Freud havia desvendado os enigmas da psicologia humana, então está tudo resolvido. Nós entramos no século XX como quem sai da faculdade dizendo assim: agora eu me formei, agora eu sou o cara. E no começo do século XIX, os problemas começaram a bater na nossa porta. A Primeira Guerra já criou um conflito de ordem mundial e deixou todo mundo meio abobalhado. A conclusão dela foi desconcertante. Em 29, com uma grande conferência que acontece com um choque de filosofia entre Ernest Cassirer, representante do idealismo alemão, e, de um outro lado, Martin Heidegger, representante do existencialismo, coloca por terra todos os ideais da filosofia. Não bastasse isso, ainda no século XX, ao apresentar os princípios matemáticos esclarecidos à luz da lógica, Bertrand Russell e Alfred A. Whitehead apresentavam a resolução de todos os problemas da lógica matemática, e um menino de 18 anos, Kurt Gödel, apresenta o teorema da incompletude, em que abriu todos os problemas da matemática. Então isso criou uma fissura na convicção humana de que os sistemas intelectuais podiam resolver as coisas. E, a partir dali,
começou uma série de questionamentos sobre o poder da ciência de explicar todas as coisas. Chegamos dentro da década de 40, e na década de 40 nós temos um ruir de valores, onde toda a construção dos valores éticos dos nossos pais resultou na Segunda Guerra Mundial, que colocou toda uma geração em conflito e que voltou com a promessa de que o passado não vale a pena e de que o futuro é marcado pela tecnologia. E nós investimos todo o final do século XX procurando felicidade nos elementos externos. Não é isso? Onde estão os valores que importam para a gente? Do lado de fora, porque a tecnologia é que vai nos salvar. É o fazer as coisas que vai nos salvar. Leia o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo que Bezerra está dizendo. Está dizendo assim: hoje, que esses pirilampos todinhos estão com problema aí dentro, para onde é que nós temos que nos voltar? Começou bem, né? Começou bem essa estrutura. Pode ler o segundo parágrafo? No instante em que os valores externos perdem sua significação, impulsionando-nos a buscar Deus no coração, somos, através de nossos irmãos, convidados à responsabilidade maior de amar, de servir e de passar. Gente, olha a pancada do texto. Os valores passageiros vão perdendo os seus significados. Perderam? Nós estamos em 75. 75, quem viveu em 75, lembre da estrutura dos valores que se tinha. Agora se transponha para o final de 2000. O que foi que sobrou? Sobrou nada. 89 caiu o Muro de Berlim, 2008 caiu a economia mundial e com ele o capitalismo que se estabelecia com isso. As estruturas familiares todas questionadas, as estruturas estatais todas questionadas, o conflito entre o globalismo e o localismo, que permanece até hoje, e nós estamos, todos os valores que nos foram colocados entregues, mereceram crítica. E aí o Espírito de 75, ele diz assim: olhemos para dentro, mas olhemos com o outro. Qual é o caminho que ele está apontando para o entendimento dos conflitos? É o olhar de dentro de nós mesmos? Não. Ele está dizendo o seguinte: o outro é a minha oportunidade de perceber isso. Mas isso reclama de mim uma virtude muito específica: compaixão, amor, empatia. E não se pode praticar isso sem união. E união é o quê? É fazer distinção? Não. É juntar o diferente. Então, a partir daqui, eu queria lembrar para todo mundo uma coisa importante. Senhor, qual o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a mim mesmo. Isso não é uma recomendação teológica. Isso é um caminho epistemológico. O indivíduo que ama apenas a si mesmo está limitado a entender o mundo sob o seu ponto de vista. O indivíduo que é capaz de amar o próximo como a si mesmo é capaz de se colocar no lugar do outro e ver o mundo para além dos seus limites. E isso cria uma expansão particular. É o que Bezerra está traduzindo nesse segundo parágrafo. Então ele está construindo os problemas externos, a necessidade de nós olharmos para nós mesmos,
A desconstrução dos valores sobre os quais nós estávamos assentados como verdades inconcussas, mas nos chama a atenção para que a gente una para seguir um trajeto de um deserto que está se aproximando e que nós não vamos ultrapassá-lo sozinhos. Quem pode ler o próximo parágrafo? Jesus, meus amigos, é mais do que um símbolo, é uma realidade em nossa existência. Não é apenas um ser que transitou da manjedoura à cruz, mas o exemplo cuja vida se transformou num evangelho de feitos chamando por nós. E agora? O que é que o Espírito está propondo? Deixa eu pedir socorro aqui ao presidente. Colocar o Evangelho como roteiro na vida. Vocês estão vendo como o Espírito bom resume as coisas assim, ó. Colocar o Evangelho como roteiro da vida. Então, Bezerra de Menezes, quem está anotando, anote aí. Livro dos Espíritos, 625. Jesus é modelo e guia. Precisamos nos lembrar das palavras de Gamaliel para Paulo, quando na intimidade da conversa ele dizia: Paulo, estou convencido de que os nossos antigos que nos levaram pelo deserto rumo a Canaã nos ofereceram a lei como um instrumento de passagem, mas a terra da promissão é o Cristo que nós alcançamos. Queridos, o Evangelho não é de Jesus. Jesus é a Boa Nova. O Evangelho é Ele. A primeira proposta teológica foi Adão. A primeira proposta de Deus para o homem foi Adão. Está aqui, vou te dar o reino de todas as coisas, vou te dar a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não coma dela não. Você vai viver aqui na árvore da vida. Aí o que é que Adão fez? Eu acho esse mito maravilhoso, porque o mito tem umas palavras interessantes. Adão em hebraico significa homem. Homem não no sentido de o homem, mas de humanidade. Eva em hebraico significa vida. Então olha que coisa interessante. Se a gente fosse ler o texto em hebraico, traduzindo adequadamente os termos para o português, seria assim: a humanidade recebeu da vida a proposta de absorver o conhecimento. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido. Por quê? O animal mais sábio que existia no Éden era a serpente, porque tinha a habilidade de sobrepor-se à morte. Quem vive no interior sabe que às vezes a gente anda pelos campos e encontra a pele da cobra solta, porque a cobra foi embora, ela trocou e deixou o corpo para trás. Você imagina os antigos vendo uma cobra sair de dentro da própria pele e deixar um corpo para trás. Este é um animal que sabe superar a morte. Resultado, qual é o símbolo da medicina? A serpente. Qual é o símbolo da farmácia? A serpente. O que é que Moisés transforma o cajado dele? Em serpente. A serpente significa a sabedoria, o conhecimento. Esse é o mito. Então, ele é trazido para a gente na primeira proposta da humanidade, Adão. Agora, quem é Jesus? Jesus é Ben-Adam, o filho do homem, o filho de Adão. O que é o filho? O filho é o próximo. Jesus é, então, o segundo projeto. O primeiro projeto não deu certo, porque a gente se perdeu nas bobagens. Aí o Senhor disse assim, não, peraí, agora eu vou dar o exemplo. Vou mandar o tipo. E aí Bezerra diz assim, olha,
Jesus não é a manjedoura à cruz. Nós estamos olhando a coisa errada. A gente fica olhando aqueles detalhezinhos do que aconteceu da manjedoura e da cruz, e o que a gente não percebe? Jesus era espírito puro antes de nascer. A existência dele não se encerrou quando ele foi pregado. No dia que ele nasce, os anjos cantam o programa dele. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Isso é um programa. Mas não é um programa de uma existência, não, gente. Isso é um programa de desenvolvimento de toda a existência do Cristo. E Bezerra está nos convidando para dizer o seguinte: se nós olhamos as coisas do lado de fora, nós não vamos encontrar solução. Mas se a gente se juntar com o outro e querer resolver o problema entre a gente, o problema vai continuar. Porque união não é junção de diferenças? O que acontece quando a gente junta diferentes? Vou usar de novo a expressão tomada de Paulo: paulada. Conflito. Então Bezerra, no terceiro, ele já traz o quê? Qual é a alternativa? Então nós precisamos olhar Jesus para além dos limites da manjedoura e da cruz. É preciso entender que o Evangelho do Cristo não é o que está escrito. O Evangelho é Ele. Quem pode continuar a leitura do terceiro parágrafo para a gente? Agora do lado de cá, já escolhi. Muito gentil você. Vejamos. Necessário, em razão disso, aprofundar o pensamento na obra de Allan Kardec para poder viver Jesus em toda a plenitude. É uma sugestão, gente? Espírito superior não usa palavras desnecessariamente. Ele, quando bota uma palavra, é aquela. Então, o que é isso? É necessário. Para a gente conseguir seguir esse processo, é necessário o quê? É necessário que nós entremos na mensagem de Jesus à luz da chave, que é a doutrina espírita. O Espiritismo não é o Consolador prometido no sentido de ser uma revelação por ser uma revelação. Mas ele veio recordar aos homens uma mensagem que foi ocultada por palavras, por rituais, por procedimentos mágicos. O Espiritismo veio devolver ao Evangelho a sua dimensão de caminho de redenção para a humanidade. Diz o codificador na introdução do Evangelho do Espiritismo: é ele para o homem, referindo-se ao Evangelho, o roteiro infalível para a felicidade humana. São essas as palavras que Allan Kardec usa. O roteiro infalível para a felicidade humana. Agora, para a gente entrar na intimidade do que é o Evangelho, nós precisamos entender os fundamentos da doutrina espírita. E é por isso que o Espiritismo é um valor para a humanidade. Existe um estudioso moderno, ele é autor de uma obra chamada Os Engenheiros do Caos, que ele diz que nós temos na atualidade 2 movimentos sociais que são muito complicados. Isso é uma análise dele do que está acontecendo nos primeiros 10 anos do século que nós estamos vivendo. E ele diz que existe um problema de demanda, e ele caracteriza um problema de demanda dizendo o seguinte: como as pessoas estão angustiadas por valores, está aí Bezerra de Menezes dizendo,
Como os elementos externos não cumpriram a promessa que havia lhes dado, porque nós saímos da Segunda Grande Guerra dizendo o seguinte: Malena, eu vou criar eletrodoméstico para fazer o trabalho que você tem em casa, eu vou criar robô para fazer o trabalho que você tem no seu trabalho, eu vou encher você de quinquilharias e você vai ser feliz. Aí todo ano você troca de carro, a cada 3 anos você troca de televisão, a cada 10 anos você troca de casa, a cada 3 anos você troca de celular, a cada 15 anos, agora virou moda, você troca de mulher ou de marido, e, no entanto, a felicidade não chegou. Aí as pessoas disseram o seguinte: espera aí, então eu não estou conseguindo encontrar a felicidade nas coisas externas. Eu tenho que recomeçar a minha busca. Essa busca por novos elementos de felicidade caracteriza o que os indivíduos chamam de demanda ou expectativa de demanda de coisas. Qual é a resposta que tem sido dada? Ora, você tem um conjunto de pessoas que está à procura de respostas, e as respostas estão vindo. Aceite Jesus, diga que Ele é seu Salvador, e os seus problemas serão resolvidos. Malena, evoque os UFOs, que os extraterrestres estão vindo para resolver os problemas da Terra. E nós começamos a agora oferecer ofertas. E as ofertas são as mais diferentes possíveis. Este problema tem criado um conflito que é, de um lado, pessoas procurando salvação, do outro lado, pessoas oferecendo salvação. Agora, qual é a qualidade do que está sendo procurado e qual é a qualidade do que está sendo procurado ou oferecido? E a gente começa a ter alguns problemas. Porque há uma confusão no que está sendo ofertado. E é importante que se diga qual é a melhor oferta que nós deveremos dar para a humanidade em resposta aos problemas da angústia dessas questões que estão aí? O Evangelho. Mas não é o Jesus, abre aspas, do cristianismo. Não é o Jesus do rito. Não é o Jesus teológico. Não é o Jesus das divisões. Não é o Jesus que, se você aceita Ele, você tem que renegar todas as coisas. É o Cristo apresentado como modelo e guia da humanidade, que não significa uma adesão a uma divisão, mas um propósito de união. Percebem a diferença? Durante a Guerra das Cruzadas, havia um conflito no Oriente, quando de repente chega lá Francisco e os seus irmãos. E foi para a corte dos muçulmanos, que os receberam, e eles disseram assim: agora nós já sabemos como a gente resolve a guerra. Se vierem outros cristãos como esse aqui, nós aceitamos o cristianismo. Porque esse Cristo nós aceitamos. Porque Francisco não impunha, não pedia que eles se convertessem, não pedia que eles pensassem como ele, não queria que eles se vestissem como ele, não queria que eles tivessem a prática deles. O que é que Francisco pedia? Que eles se amassem, ponto. Cada um com seus valores, com as suas crenças, com seus propósitos. Lembra a união isso? Olha a chave que está dada nesse processo. Jesus e Kardec como sendo a expressão desse pensamento. Deixa eu me deter apenas um pouco mais nessa questão, porque muitas vezes nós, os espíritas, não nos damos conta do tesouro que está à nossa disposição. Quando Allan Kardec reúne a revelação dos Espíritos e apresenta o Livro dos Espíritos, ele apresenta ao mundo um tratado filosófico mudando conceitos. Na primeira parte,
ele apresenta uma reversão dos conceitos de uma ontologia. Em filosofia, as construções são feitas assim. Você define uma metafísica, que é um conjunto de princípios, ou uma ontologia. Quais são os conceitos que serão utilizados para desenvolver o pensamento? Isso se chama metafísica ou ontologia. Com base nesses conceitos, você desenvolve uma teoria de conhecimento, chamada de epistemologia, que é o que você pode conhecer sobre aqueles princípios, sobre aquelas causas, e de que maneira você pode trabalhar o processo de conhecimento com aquilo. Depois você precisa apresentar um elemento de conduta, é um fundamento ético a partir do qual o conhecimento pode transformar-se em aplicação daquilo que é adequado, daquilo que é bom, daquilo que é correto, daquilo que é belo. E a partir daí, você desenvolve uma teoria da justiça, que é o que deve ser aplicado e o que deve ser impedido com base na estrutura do que funciona. Muito bem, Allan Kardec, sem usar os termos, construiu. A primeira parte do Livro dos Espíritos trata das causas primárias. É uma metafísica, é uma ontologia. A segunda parte, ele vai discutir o processo de aprendizado, discutindo o mundo dos espíritos, que, por sinal, são os seres inteligentes da criação, portanto, os seres capazes de aprendizado. Em que circunstâncias? Na sua natureza, no processo de nascimento, nas experiências do espírito, nas percepções dele, na encarnação, na desencarnação, nas relações dele no mundo espiritual, cobrindo todas as experiências a que o espírito está submetido. Allan Kardec analisa como ele aprende. E aprende o quê? Ele aprende as leis que regem a natureza. E essas leis são então apresentadas na terceira parte, onde ele apresenta as leis naturais e diz: isso aqui é assunto específico das ciências, mas aqui nós vamos tratar das leis morais, que são pertinentes à ciência do espírito. E a partir dali, na quarta parte, ele desenvolve das esperanças e consolações uma teoria de consequências daquelas ações na Terra e no depois da Terra. Esse é o Livro dos Espíritos. A partir dele, Allan Kardec desenvolve as obras da codificação, dando sequência à análise de cada um desses elementos, e o modo como ele o faz muda a nossa forma de ver o processo, em particular sobre o Evangelho, porque o Espiritismo, com esse conceito, redimensiona a nossa forma de entender o Evangelho e, de uma maneira geral, redimensiona a nossa forma de entender e compreender o mundo inteiro. Está aqui o benfeitor espiritual, educadamente, carinhosamente, dando uma bofetada na gente, dizendo assim: estude, meu amigo. Volte para dentro de você, mas veja. Não fique na superfície desses pirilampos que estão do lado de fora, não. Tente ver efetivamente o que está acontecendo. Vamos seguir? Quem poderia ler o próximo parágrafo? Estamos convidados ao banquete da era melhor, do Evangelho imortal, e ninguém se pode excusar a pretexto algum. Com quem Bezerra está falando, gente? Primeiro assim, onde ele está falando isso? Qual é o lugar onde Bezerra está dando essa mensagem? Reunião do conselho. Qual é o texto? É uma sessão pública que ele está dando aos espíritas, ok? Estamos sendo convidados a quê? Quando a gente chama banquete, lembra de alguma coisa? O que é um banquete?
É uma festa. Né? É uma festa, é um lugar de coisas bacanas. Mas nós estamos sendo convidados a esse festival da Era Nova. E ele diz assim: é bom que a gente não recuse o convite. Porque o reino dos céus é semelhante a um senhor que resolveu dar uma grande festa e mandou os seus missionários para chamar os convidados. Aí o que é que os convidados fizeram? Surraram e mataram os emissários. Aí o que é que o Senhor fez? Já que os convidados não querem vir, eu vou mandar agora que se chame todo mundo, porque o banquete está montado. Venha todo mundo. Aí veio um monte de gente. Aí o Senhor passou pela festa e disse assim: espera aí, você não está vestido com os trajes adequados. Chamou uma turma e disse assim: tira esse camarada daqui, porque ele não está preparado para o banquete. Bezerra está fazendo uma referência e dizendo assim: vocês estão sendo convidados para esse banquete. É bom que vocês não deem pisa no mensageiro. E que mensageiro é esse? Quem é esse mensageiro que está nos convidando para o banquete? O Espiritismo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. E tem muita gente dando pisa no mensageiro. Tem muita gente dando surra na doutrina espírita. Surra, pisa. Usando de violência, deturpando, usando-a para propósitos particulares, para propósitos específicos de atividade. Aí nós temos dificuldades. Então, estamos sendo convidados para um banquete. Esse banquete, à luz de qual tema, gente? União paulatina, unificação paulatina, união imediata. Estamos construindo isso. Quem pode ler o próximo parágrafo? Dias houve em que poderíamos dizer que não estávamos informados a respeito da verdade. Hoje, porém, sabemos. Agora que a conhecemos por experiência pessoal, vivamos o Cristo de Deus em nossas atitudes, a fim de que o sol espírita não apresente a mensagem de luz dificultada pelas nuvens densas que caracterizam o egoísmo humano, o ressentimento, a vaidade. Houve um tempo em que a gente podia dizer assim: eu não sabia. Houve um tempo desse. Não é mais esse tempo. Para nós, em especial, não é mais esse tempo. Só que agora é o seguinte: o que nós conhecemos deve se refletir na nossa atitude. E se nós obscurecermos o sol do Evangelho com as nuvens do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nós vamos criar uma dificuldade imediata de união e teremos problemas com a construção da unificação. Tudo bem? Vamos seguir no próximo parágrafo, Luiz? Unificação, sim. União também. Imprescindível que nos unifiquemos no ideal espírita, mas que, acima de tudo, nos unamos como irmãos. Eu confesso a vocês que, por mim, terminava aí. Do meu, assim, a mensagem, para bom entendedor, acabou.
Vejam que ele faz toda uma construção muito bem edificada. Ele coloca o contexto do problema, ele faz uma análise das causas, ele estabelece o elemento de solução, ele apresenta o processo do método e culmina com o que ele está querendo discutir. A mensagem alcançou o propósito, que é o quê? Unificação? Sim. União? Também. Aí ele estabelece uma condição adequada, que é unamo-nos como irmãos, embora a unificação seja que nós vamos estabelecer, antes dela, nós precisamos nos unir como irmãos. Gente, não tem jeito. Uma inversão nesse processo dificulta tudo. Porque agora é o seguinte, Adriano, só você teu irmão se você estiver comigo na unificação. O que eu fiz? Muro. Estão vendo? Agora é o seguinte, por princípio eu estou contra você, porque você é diferente. Então a minha condição para nós sermos irmãos é que você seja do meu lado, que você compreenda do meu jeito, que você tenha os meus propósitos. E o benfeitor está dizendo o seguinte, não funciona. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ser irmãos. Godinho, você está todo errado, mas eu sou seu irmão. Não concordo com você, não acho que é adequado o que você está fazendo, mas apesar disso, conte comigo, porque eu sou seu irmão. Muda a forma da gente ver as coisas? Gente, quantas vezes Jesus faz isso? Quantas vezes Jesus pega os elementos e muda para a gente olhar as coisas de um ponto de vista diferente. Eu vou voltar à mensagem do benfeitor quando ele diz assim, olha, Jesus não é aquele conjunto de narrativas sem mais nem menos. Estava Jesus na praça pública, estava ele no templo, no átrio reservado para as oferendas de sacrifício. Era uma antessala do templo, um lugar vasto, onde se ajuntavam as oferendas que iam ser utilizadas para pedir perdão pelas coisas. Aí começa uma confusão. E eles trazem uma mulher que havia sido pega em adultério. No templo, colocam ela no meio e dizem assim, essa mulher foi pega em adultério. O que diz a lei? A lei era clara. Está lá no Levítico. Qualquer um que cometer um crime contra o mandamento de Deus que foi ditado no Monte Sinai, a pena é a morte. Você cometeu um crime contra os 10 mandamentos, qualquer um deles, qual é a sua pena? A morte. Por esse motivo, Moisés mandou matar 3.000 homens. Não terás diante do Senhor teu Deus nenhuma imagem, nem do que está na terra, nem do que está do céu. Fizeram bezerro de ouro, punição, morte certa. Essa era a lei. Então eles chegam para Jesus e dizem assim, a lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. O que é que tu dizes? O que é que Jesus disse? Antes da gente responder, reflitamos. Os homens que levaram a questão estavam certos? Algum de vocês descumpriria a lei? Vamos refletir hoje. Hoje. Olha, Adriano, tem um assassino que fugiu
e está precisando de um abrigo. Você aceita ele lá na sua casa? Mas é um homem bom. Ele cometeu um assassino, mas foi um erro na vida dele. Ele pode ser redimido. Você não quer dar uma chance para ele, não? Eu não conto para ninguém. Vocês aceitariam isso? Porque o que estão perguntando para Jesus é isso. Olha, a lei manda apedrejá-la. O que é que tu dizes? Pergunto para vocês, Jesus mandou descumprir a lei? Não. O que Jesus disse? Ele disse assim, olha, a lei deve ser cumprida. Mas eu queria chamar a atenção de vocês no seguinte. O critério que você usar para cumprir a lei para ela é exatamente o mesmo critério que você vai usar para cumprir a lei para você. Então, quem estiver sem pecados contra a lei, atire a primeira pedra. E antes que alguém se arvorasse, ele pegou uma vara e começou a escrever a lei. E à medida que ele ia escrevendo, o sujeito ia soltando a pedra e disse assim, eita, essa perdi, essa perdi, essa perdi, essa perdi. Sobrou Jesus, os discípulos e a mulher, não ficou ninguém. A mulher estava cabisbaixa, Jesus disse assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, ninguém me acusou mais, Senhor. Ele disse, nem eu. Ele não disse, eu te perdoo. Ele disse, eu não te acuso. Porém, vai e não tornes a pecar. Se nós lermos em A Boa Nova, os discípulos ficam desassossegados com isso. Um deles chega para Jesus e diz assim, Senhor, mas a mulher não descumpriu a lei. O que será da sociedade se a partir de agora a gente disser para as pessoas, ei, descumpram as leis? Aí Jesus disse para ele assim, ó, é preciso entender que acima das leis transitórias dos homens, há a lei de Deus. Vamos. E vai para Siloé. Chega no poço de Jacó, aonde estão cegos, estrupiados, todos ali pedindo algumas coisas. Aí alguém chega para ele e diz assim, Senhor, o que fizeram esses para merecer tanta desdita? Aí Jesus diz assim, vocês lembram que vocês me perguntaram sobre a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela não passa incólume, mas ela não se submete à justiça dos homens. Ela está acima desses contextos. Quando nós estamos pensando em um projeto de convivência com diferentes, é preciso começar por entender a mensagem de Jesus em toda a sua extensão, o que reclama entendimento do Espiritismo em seus fundamentos de lei natural. Por isso o benfeitor nos dá a condição para isso. Precisamos inverter a lógica. Amai-vos é união. Instruí-vos é unificação. Essa é a lógica de cada um dos propósitos. Qual é a lógica da união? Amor. Qual é a lógica da unificação? Unidade de propósitos. Exige instrução. Precisa seguir?
Mas vamos assim mesmo. Porque se o benfeitor seguiu na mensagem, algo ainda resta a ser dito. Godinho, você pode ler para a gente? Alguém que esteja de óculos. Os nossos postulados devem ser desdobrados e vividos dentro de uma linha austera de dignidade e nobreza. Sem embargo, que os nossos sentimentos vibrem em uníssono, refletindo as emoções de amigos que se desejam ajudar e de irmãos que se não permitem avançar, deixando a retaguarda juncada de cadáveres ou assinalada pelos que não tiveram força para prosseguir. Segue, Adriano, porque o próximo parágrafo está no mesmo espírito. A tarefa da unificação é paulatina. A tarefa da união é imediata, enquanto a tarefa do trabalho é incessante. Porque jamais terminaremos o serviço, desde que somos servos imperfeitos e fazemos apenas a parte que nos está confiada. Primeira paulada. Não podemos seguir sozinhos. Ó, Godinho, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esses caras que não estão pensando como a gente para trás e, vamos avançar? Não. Se você compreendeu a mensagem, viva. E se você está vivendo a mensagem, você não vai deixar ninguém para trás. Gente, olha o tamanho dessa recomendação. E é uma recomendação que privilegia a vivência para que a gente possa estabelecer. O trabalho da unificação é paulatino. O trabalho da união é imediato. Mas o trabalho é incessante. Não importa o quanto nós fizermos, ainda resta coisas a fazer, porque nós somos servidores imperfeitos. E que por isso mesmo, não adianta eu julgar meu irmão dizendo assim, olha, eu sou o dono da verdade, e como você não sabe como é o Evangelho, ou você se converte ao meu modo de pensar, ou eu deixo você para trás. Ferimos o espírito do contexto. Vamos seguir? Quem consegue fazer a leitura? Amar, no entanto, é o imperativo que o Senhor nos concedeu e que a doutrina nos restaura. Unânimos, amemo-nos realmente e dirimamos nossas dúvidas, retificando as nossas opiniões, as nossas dificuldades e os nossos pontos de vista, durante a mensagem clara e sublime da doutrina com que Allan Kardec enriquece a nova era, compreendendo que somos simples discípulos. Como discípulos, não podemos ultrapassar o Mestre. Se nós pretendemos seguir adiante, o amor é incondicional. A união está baseada no amor, que não importa condições. Mas na unificação a gente precisa de instrução, precisa de unidade de propósito. E qual é a guia para isso? Allan Kardec. Então a mensagem está dizendo isso. Olha, o amor é acima de qualquer coisa e ele é imediato. A gente precisa começar, não tem que pensar qual é a condição para dar amar, não. É simplesmente dizer o seguinte, ame. Em qual condição? Sem condições. Ame. Agora, quer começar o projeto de unificação que é paulatino? Então, nós precisamos
agora de um procedimento de instrução que está calcado em quê? Na leitura efetiva do Espiritismo, que vai nos esclarecer as verdades em torno do Evangelho. Este é um parágrafo que está descrevendo para o movimento espírita um método. Aí está descrito o procedimento de trabalho que nós deveremos utilizar. Primeiro passo, ame. Segundo passo, se instrua sobre as bases de Allan Kardec. A partir dali você deriva qualquer coisa, mas ali você vai encontrar um entendimento seguro. E é daí que vai surgir o ideal de unificação. Quem pode ler o próximo? Demo-nos as mãos e ajudemo-nos. Esqueçamos as opiniões contraditórias para nos recordarmos dos conceitos de identificação, confiando no tempo, o grande enxugador de lágrimas que a tudo corrige. Pode ler o próximo parágrafo, porque ele está relacionado. Não vos conclamamos à inércia, ao parasitismo, à aceitação tácita, sem a discussão ou o exame das informações. Convidamo-vos à verdadeira dinâmica do amor. Então ele está pontuando que nós precisamos de amor, que nós precisamos de atitude, mas ele não está dizendo, olhe, amar é ser tolo, amar é aceitar tudo, amar é ser molenga. É isso que ele está dizendo? Não. Quem ama enxerga além, por isso age diferente. Recordemo-nos do amor do Cristo quando, diante do soldado que lhe deu uma bofetada, perguntou a ele, por que me bates? Se o que eu disse foi a verdade. E o soldado recuou. E Jesus não foi agressivo, mas foi preciso no amor. Gente, o comportamento de quem ama traz uma autoridade que é diferente. Quem não lembra disso, lembre daquele olhar severo da mamãe. Que a gente sabe que adora a gente, mas quando puxa aquele rabo do olho, a gente sabe, é hoje. A condição de amar nos reveste de uma ética diferenciada. E é graças a essa ética diferenciada que o outro não tem mais o direito de dizer, está dizendo isso porque não gosta de mim. Porque assim, eu posso muito bem dizer, Sóstenes está reclamando comigo porque ele não gosta de mim. Ele não sabe quem eu sou. Por isso ele está me batendo, por isso ele está tripudiando de mim. Mas Godinho conversa comigo todo dia, sabe qual é o meu comportamento. Quando ele puxa a minha orelha, eu não posso dizer, não sabe quem eu sou. Não gosta de mim. Porque ele já deu mostras de que me ama. Então agora eu não tenho como correr, agora é o seguinte, Godinho, eu não concordo com você, mas eu sou obrigado a lhe ouvir. Porque você já deu mostras de que me ama. Olha o roteiro. Mas é preciso que nós nos preparemos neste exercício de amor. E não é qualquer tipo de amor. É um amor consciente. É um amor trabalhado. É um amor edificado sobre valores que ele está trazendo lá para dentro. Por isso a mensagem começa, volte-se para dentro. Porque você não vai conseguir conciliar isso com um discurso da boca para fora, dizer assim, Godinho, eu te amo. Não. Antes de você dizer isso,
Volte-se para dentro de você, procure efetivamente os elementos disso, de tal maneira que a sua boca fale do que está cheio o seu coração. Aí você passa a ter autoridade para seguir com esse processo. Nunca antes. Se você não sente que ama, não diga. O amor não deve ser ouvido, ele deve ser percebido. E não se ama quando não se convive. A união antecede a unificação, sempre. Quem pode seguir na leitura com a gente? Recordemos na palavra de Jesus que a casa dividida rui. Todavia ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. É por isto, espíritas, meus irmãos, que a unificação deve prosseguir, mas a união deve viger em nossos corações. Somos semeadores do tempo melhor. Somos os pomicultores da era nova. A colheita que faremos em nome de Jesus caracterizar-nos-á o trabalho. O Espírito faz uma referência que a gente discutiu hoje de tarde. Qual é o dever do semeador? E qual é a condição que ele impõe para semear? Nenhuma. Porque ele cumpre dever. Ele vai na estrada e semeia. Ele vai nas pedras e semeia. Ele vai nos espinhos e semeia. Ele vai na terra boa e semeia. Então ele começa caracterizando a gente assim, ó, vocês fazem parte daqueles que são semeadores. Joia? Mas vocês também são pomicultores. Alguns, como vocês, semearam. Mas vocês agora começam um período de colheita. Lembram daquela noção de que o Espírito, quando fala hoje, ele está pensando em 200 anos? Pois é. Nós começaremos a colher frutos. Na verdade, já estamos colhendo. Se a gente prestar atenção no mundo, mudanças muito radicais que tendem à verdadeira mensagem evangélica começam a brotar fora das instituições religiosas, porque o Evangelho do Cristo não se restringe às dimensões teológicas. O Evangelho do Cristo é essência de vivência no dia a dia, e as pessoas começam a perceber dos valores que estão estabelecidos para isso. Mas nós precisamos fazer um esforço pessoal de união antes de colhermos os frutos na unificação. Não há outro caminho, gente. Quem pode seguir com a leitura? Encontramos mais uma alma caridosa para me servir de olhos. Adiante, meus irmãos, na busca da aurora dos novos tempos. Jesus é o mestre por excelência e Allan Kardec é o discípulo fiel. Sejamos nós os continuadores honrados e nobres da sua obra de amor e da sua lição de sabedoria. E quando as sombras da desencarnação descerem sobre vós, e nós outros
os já desencarnados, nos acercarmos a receber-vos, podereis dizer: aqui estamos, Senhor, servos deficientes que reconhecemos ser, porque apenas fizemos o que nos foi determinado. Ele, porém, magnânimo, justo e bom, dir-vos-á: vinde a mim, filhos de meu Pai, entrai no gozo da paz. Muita paz, meus amigos, que o Senhor vos abençoe. Bezerra. E ele nos considera servidores frágeis, porque nós nos apresentamos como aqueles que apenas fizemos o que nos foi pedido. Apenas cumprimos os nossos deveres. E o Senhor, magnânimo, nos dirá na vida imortal: vinde, benditos de meu Pai. O banquete está preparado para vós. Estamos prontos? Individual e institucionalmente, estamos dispostos a transformar a mensagem em um projeto de união e de unificação? De que maneira poderemos contribuir para isso com as nossas atitudes individuais? De que maneira podemos nos organizar para transformar o projeto declarado por Bezerra em 1975 numa realidade em 2020? Essas são questões que eu espero refletidas logo depois da prece da nossa hora de sono. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as nossas horas, te agradecemos mais uma vez pelo teu amor e a tua paz em nossas vidas. E nesta noite, em especial, Senhor, rogamos o teu amparo para as nossas atividades na doutrina espírita, e que consigamos compreender os nossos deveres diante da unificação. Aos nossos dirigentes espirituais, o nosso pedido mais uma vez: que nos proteja nesta federativa e que consigamos, no desenrolar das nossas atividades deste ano, trabalhar efetivamente, organizar, Senhor, as nossas atividades e desenvolver, acima de tudo, o teu amor. Que a tua paz nos acompanhe logo mais. Obrigado, Senhor.